Saudações, boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada. Quem fala é o professor Marco Túlio e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre cistos da cavidade bucal. Então, nosso objetivo é introduzir o tema, mas falar com foco no diagnóstico, no foco em conceitos, e nós vamos abordar, obviamente, aqueles que são os mais frequentes da cavidade bucal. A gente não vai abordar todas as possibilidades de cistos. Então, venha comigo, acompanhe, pause aí, anote tudo, porque é um tema bastante interessante e que faz parte da nossa rotina, né? Então, o cirurgião dentista, durante a sua carreira, certamente ele vai lidar com diagnósticos de cistos, né, diferentes, e a gente vai perceber que existem características que podem ser muito importantes para que a gente faça a hipótese de diagnóstico correta e assim a gente consiga fazer um diagnóstico preciso e, consequentemente, um tratamento mais adequado ao paciente. Então, eu gostaria de começar falando com vocês aqui um conceito que é didático e geralmente abordado na academia sobre a definição de cisto. A gente costuma dizer que cisto seria uma cavidade patológica revestida por epitélio e que tem conteúdo líquido ou semissólido. Então, eu costumo dizer, a boca é um cisto? Não, porque a boca tem revestimento epitelial, é uma cavidade, tem um conteúdo líquido, mas não é patológico. Então, uma cavidade patológica é um cisto. Então, vamos lá. De vez em quando eu vou aparecer aqui no cantinho, de vez em quando eu vou sair daqui para a gente aproveitar melhor o slide. Bom, a gente pode dividir os cistos em odontogênicos e não odontogênicos. Os cistos odontogênicos são aqueles cistos que têm o seu componente epitelial advindo, ou originário de um remanescente odontogênico epitelial. Então, você precisa saber agora quais são os remanescentes de epitélio odontogênico que podemos ter, no indivíduo mesmo após a formação dos dentes. Então, vamos lembrar: restos epiteliais de Malassez, restos da lâmina dentária, também chamado de restos de Serres. E nós temos também o epitélio que forma o folículo pericoronário. Então, ali dentro tem um epitélio que é constituído por ameloblastos protetores e mais remanescentes de epitélio lá do órgão do esmalte, da odontogênese. Esse conjuntinho, formando 2, 3 camadas, a gente chama de epitélio reduzido. Então, até esse epitélio reduzido do órgão do esmalte, que fica ali nos dentes inclusos dentro do folículo pericoronário, é considerado uma fonte para possíveis surgimentos de cistos. Então, nós vamos dividir dessa forma e eu já vou começar a abordar um a um para a gente ir falando sobre o que são os cistos de origem inflamatória, de desenvolvimento, ambos sendo odontogênicos. E depois a gente vai falar desses 4 subtipos aqui de cistos não odontogênicos. Então, dos cistos odontogênicos inflamatórios, são aqueles cistos onde o epitélio, onde a formação do cisto tem uma gênese que está ligada a um processo inflamatório prévio. Então, houve um processo inflamatório e a partir desse processo inflamatório, aqueles fatores de crescimento que podem acompanhar a inflamação foram capazes de provocar uma hiperplasia no epitélio odontogênico remanescente que não estava proliferando, e a partir da proliferação desse epitélio odontogênico, então surge um cisto, com a origem então prévia na inflamação, daí o nome cisto inflamatório. Quando a gente fala de cisto de desenvolvimento, são aqueles cistos em que nós não sabemos exatamente definir como eles surgem. Então, cisto de desenvolvimento tem uma etiologia obscura, não esclarecida, eles simplesmente surgem. Então, aí recebe o nome de cisto de desenvolvimento. Então, a gente vai abordar aqui
Todos esses cistos de desenvolvimento. Então, cistos odontogênicos, a gente vai falar desses 3, e cistos de desenvolvimento de todos esses outros aqui. Então, é o que a gente falou, né? Proliferação de epitélio odontogênico. Olha aí os locais onde eu posso ter epitélio odontogênico. Então, vocês estão vendo aí um dente incluso, né, o esmalte aqui com a imagem negativa, e esse epitéliozinho forrando é o epitélio reduzido do órgão do esmalte, e daqui pode surgir um cisto. Então existem cistos associados ou envolvendo a coroa de dente impactados, porque eles se originaram desse epitélio. O que nós estamos vendo mais aqui ao centro, né, uma amplificação de uma imagem que vem do ligamento periodontal de um dente. Então aqui eu tenho dentina, cemento, e no ligamento periodontal vocês percebem a presença aqui então de uma ilhota de epitélio odontogênico. Essa ilhota de epitélio odontogênico que reside dentro do periodonto é o que nós chamamos de restos epiteliais de Malassez, que são restos lá da bainha epitelial de Hertwig, foram importantes para a formação da raiz do dente e acabaram permanecendo na vida adulta. E há pesquisadores que dizem que ele tem uma importância na manutenção do espaço periodontal. Bom, então, sem dúvida que de todos os cistos bucais, o mais comum é o cisto radicular. Então, o cisto radicular é o cisto que se forma, né, a partir de inflamação que ocorreu em consequência de uma infecção, de um processo que comprometeu o canal de um dente. Então, a partir da necrose pulpar, a partir de uma inflamação que vai se formar no periápice do dente, então esse resto epitelial de Malassez ali na região periapical pode ser estimulado e aí se formar o que a gente chama de cisto radicular, que também pode ser chamado de cisto periapical, inflamatório, né? Então, continuidade do processo de ativação da proliferação epitelial via fatores de crescimento, mediadores químicos e endotoxinas bacterianas. Aqui vocês percebem, então, ó, o epitélio cístico. Acompanhe o laser aí, vocês vão ver o epitélio cístico. Todo cisto ele tem um epitélio, um lume, e ele tem uma parede que a gente chama de cápsula. Então, aqui, ó, todo esse tecido conjuntivo que eu estou apontando, eu chamo de cápsula cística. Já o tecido epitelial que forra o lume cístico, ele está aqui sendo apontado pelo laser. E a cavidade cística, que pode ter um conteúdo visível ao microscópio, ou esse conteúdo pode ter sido lavado durante o processo de confecção da lâmina histológica. Então, o cisto radicular, gente, geralmente ele é assintomático. É importante notar que o dente em que esse cisto envolve sempre vai ter necrose pulpar. Então, o teste de vitalidade pulpar vai sempre mostrar que o dente está necrosado. Pode ocorrer mobilidade e deslocamento dentário em casos maiores. O padrão radiográfico é idêntico ao de um granuloma. Ou seja, gente, não é possível radiograficamente ter precisão na diferenciação entre cisto radicular e granuloma dentário ou granuloma periapical, que é uma outra doença periapical, né? Uma periapicopatia, que é provocada pela necrose pulpar. Nessa imagem que a gente está vendo aqui, em hematoxilina e eosina, vocês percebem então o epitélio cístico. Estou passando o laser aí em cima. Então o epitélio ele tem uma coloração que vai mais para o basofílico, as células são justapostas, é fácil identificar o epitélio na maioria das vezes. O conteúdo aqui é aparentemente hemorrágico e uma cápsula cística, né, bastante espessa em uma determinada região. Apontando aqui, vocês percebem então essas imagens negativas aqui, que são estruturas que a gente chama de cristais de colesterol, que pode ser então um componente presente aí no cisto radicular inflamatório, é o nome que eu prefiro. Vamos acompanhar essa imagem aqui porque
Toda vez que a gente fala de cisto bucal, o diagnóstico desse cisto, o diagnóstico microscópico, ele vai se basear ou na característica do epitélio ou em características da lâmina da cápsula cística, né? Então, o patologista ele olha a característica do epitélio, ele olha características dessa cápsula cística e ele olha localização que foi relatada pelo clínico. Então, é muito importante que o clínico tenha consciência na hora de preencher a ficha de pedido de biópsia, né? Porque a localização vai ser fundamental para a tomada de decisões de diagnóstico até pelo patologista. E aqui nós estamos vendo então em uma imagem aumentada, né, esses espaços que têm um formato geométrico até razoavelmente definido, né, que são compatíveis então com áreas onde se formou cristais de colesterol. Esses cristais de colesterol eles são agregados, né, de colesterol vindo de remanescentes de células mortas que foram fagocitadas por macrófagos, e aí ele vai acumulando então esses fosfolipídios, né, esse tecido lipídico de membrana celular, e esse macrófago então ao se romper ele espelha uma grande quantidade desse colesterol que forma cristais. Então os cristais de colesterol muitas vezes até estão circundados, aqui tem uma, né, por células gigantes multinucleadas, porque ele às vezes faz uma reação de corpo estranho. Então, às vezes, uma das justificativas que já foi usada de por que um cisto continua mesmo após o tratamento endodôntico, porque às vezes ainda pode ter estímulo inflamatório agora decorrente de uma outra via, não mais a necrose pulpar, mas a formação dos cristais de colesterol. Tá? Então, isso não é aceito geral por todos, mas é uma teoria que já foi discutida. Bom, para aproveitar melhor esse slide aqui, então vou tirar a minha imagem. Nesta imagem aqui, gente, é difícil identificar o epitélio cístico, mas eu vou falar para vocês, ele está nessa lateral aqui, essa lateral onde eu estou passando o laser. E aí tem estruturas aqui um pouco avermelhadas. Essas estruturas são estruturas calcificadas que a gente chama de corpúsculos de Rushton e pode se formar dentro de um epitélio. O epitélio, gente, ele é difícil de delimitar aqui. Estou tentando delimitar um pouco esse epitélio com o laser, mas ele se mistura muito com a cápsula, principalmente pela grande presença de inflamação. Então vocês veem que tem muitos núcleos, né? Esse pontilhado todo aí, quando a gente olha um a um, são núcleos de leucócitos. E esses leucócitos, eles penetram dentro do epitélio, e por isso que o tecido parece que está misturado com a cápsula. Isso a gente chama de exocitose leucocitária, essa penetração dos leucócitos dentro do epitélio. E é uma característica do cisto radicular inflamatório esse epitélio também fazer prolongamentos, invaginações para dentro da cápsula. Igual vocês podem ver nessa imagem, ó. Olha como ele faz imagem parecendo com arcos, né? Alguns autores descrevem como arcos da Lapa. Aí quem já foi ao Rio de Janeiro, né? Os arcos da Lapa, ó. Então a pessoa que descreveu estava inspirado aí no dia e aí então falou que parece com arcos da Lapa. É importante a gente notar, gente, que esse epitélio então ele vai ter áreas claras dentro, porque ele pode acumular líquido entre uma célula e outra, isso a gente chama de espongiose. Ele pode ter proliferações então reativas para o interior da cápsula. E uma característica bastante importante que vocês precisam gravar é que é um epitélio do tipo estratificado, porque ele tem mais de uma camada, pavimentoso, porque é a camada mais externa que geralmente é de células achatadas, e ele é não queratinizado. Então o epitélio do cisto radicular inflamatório ele é epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Né? Aqui vocês estão vendo então leucócitos aí presentes na cápsula cística. O tratamento do cisto radicular, na maioria das vezes, ele vai ser a endodontia. Então, o cisto pode regredir com o tratamento endodôntico. Mas, muitas vezes, esse cisto não regride com o tratamento endodôntico. E aí, a alternativa vai ser a enucleação cirúrgica, né, que pode ser acompanhada de apsectomia, ou seja, secção de uma parte do ápice radicular. Então, quando essa lesão está muito grande e às vezes próximo de estruturas nobres como o seio maxilar ou às vezes próximo ao canal alveolar inferior,
Então pode ser realizada a marsupialização, que é um procedimento com a intenção de adiar a abordagem cirúrgica que remove todo o cisto, porque com a marsupialização a tendência é que a lesão diminua de volume. Então a abordagem cirúrgica vai ser facilitada, né, com você podendo abordar uma lesão menor. Aqui vocês estão vendo então uma imagem multilocular radiolúcida de um cisto residual. Então o que é um cisto residual? O cisto residual é um cisto radicular em que o elemento que deu a origem não está mais presente na cavidade bucal. Então, na maioria das vezes, ele vai estar em pacientes mais velhos, desdentados. Então, ele teve uma origem em um dente com necrose pulpar, mas o processo se perpetuou, né, ganhou uma autonomia e se manteve, ele não regrediu. Né? Então, o cisto residual ele tem essa característica. Aqui a gente está vendo um paciente dentado, mas provavelmente todos esses dentes eram positivos ao teste de vitalidade pulpar. E aí, gente, radiograficamente, não é possível ter certeza que é um cisto residual. Pode ser várias lesões intraósseas com esse aspecto. O aspecto microscópico é que vai definir. Aquele epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, a presença de inflamação na cápsula, né? E bom, então falamos do cisto radicular inflamatório, vamos falar um pouco do cisto paradentário. O cisto paradentário, ele então é inflamatório, odontogênico, e ele tem uma origem, ó, como vocês podem ver nessa imagem, geralmente de uma pericoronarite prévia. Então aquele dente que não erupciona completamente na cavidade bucal, ele faz o processo inflamatório por acúmulo de biofilme. O cisto paradentário, no livro atual da Organização Mundial de Saúde, ele tem sido chamado de cisto colateral inflamatório. Tá? Então teve uma mudança aí, mas nos livros didáticos que a gente usa na academia, continua como cisto paradentário. Bom, então o remanescente do folículo pericoronário que está escondido aqui, depois de uma pericoronarite, ele pode proliferar. E aí a imagem que a gente tem é essa, ó, uma imagem radiolúcida circundando, né, a coroa de um dente semi-erupcionado. Às vezes, ó, forma uma imagem semelhante a essa, dá a impressão que está envolvendo a raiz do dente. Aí você faz o teste de vitalidade, o dente é positivo, né, então ele tem uma tendência de envolver um pouco mais lateral, mais a região de furca, né. Então tem alguns autores até que chamam essa variação aqui de cisto da bifurcação vestibular. Cisto paradentário é mais comum em crianças de 5 a 11 anos e tem a presença de uma bolsa à sondagem, que na verdade, quando você sonda, você entra dentro do lume cístico. Então olha aqui um dentinho removido, olha que bonitinho. O cisto paradentário aderido ao dente aqui. Né? Agora vocês estão vendo aqui uma imagem em que tem um epitélio invaginando também para o tecido conjuntivo, que é a cápsula. Aqui no meio seria o lume. Aqui tem mais epitélio, inflamação. Eu digo para vocês uma coisa, essas características aqui do cisto paradentário não são muito diferentes de um cisto radicular inflamatório. Então, às vezes, a microscopia ela não é extremamente específica e precisa em diferenciar tecidos, em diferenciar diagnósticos. A associação com os dados clínicos é fundamental para definir que lesão, né, qual lesão. Então, microscopicamente, seu patologista pode ficar perdido se você não der para ele informações. E então agora a gente vai falar do cisto dentígero, que não mais é um cisto de origem inflamatória. O cisto dentígero é um cisto de desenvolvimento. É o segundo tipo mais comum de cisto odontogênico e o mais comum do cisto de desenvolvimento, cerca de 20%. Acúmulo de fluido entre epitélio reduzido e coroa dentária. Então aqui, pessoal, nós vamos ver que esse cisto ele sempre envolve um dente incluso. Ele sempre está envolvendo um dente incluso, porque a origem dele é no folículo pericoronário, né? Mas ele não tem uma patogênese bem definida. Tem alguns casos que já foram mostrados origem com trauma, mas outros sem nenhuma história de trauma, né? Então, muitas vezes eu fico na dúvida assim, né?
Você pode ficar na dúvida, é um cisto dentígero ou é um folículo pericoronário num dente impactado? Aqui a gente está vendo uma lesão muito grande, então a gente não fica com dúvida nenhuma de que sugere-se um cisto dentígero. Mas o cisto dentígero não é a única lesão cística que pode envolver a coroa de um dente impactado. É a mais comum. Tá? E mais para frente a gente pode falar de outras, por exemplo, o ameloblastoma, que aí já seria um tumor odontogênico cístico, mas não é um cisto odontogênico. Então, um espaço radiotransparente superior a 3 ou 4 milímetros, né? Então, entre a coroa e esse espaço, se essa medida for superior a 3 ou 4 milímetros, eu já começo a suspeitar, então, de que seja um cisto dentígero. Então, antes disso, não se recomenda fazer cirurgia, porque pode ser apenas um folículo pericoronário. Geralmente, os casos são assintomáticos. O terceiro molar inferior e o canino superior são os dentes mais comumente envolvidos, porque também são os dentes mais comumente impactados, que ficam impactados, ficam retidos. Então tem maior predisposição para que haja uma transformação cística desse epitélio que envolve a coroa desses dentes. A idade geralmente 10 a 30 anos e o sexo masculino aí com uma leve predileção. Então vamos olhar agora nessas imagens aí como que pode ser o cisto dentígero radiograficamente. Às vezes ele vai estar bem nítido envolvendo a coroa do dente, às vezes ele vai ser mais lateral e às vezes ele vai ser circunferencial. Olha como que seria o circunferencial. Dá a impressão que rodeia o dente, mas é uma lesão que está aderida, né, à junção amelo-sementária. Então, o cisto dentígero ele geralmente é unilocular, bem definido, pode infectar-se secundariamente por trauma, por exposição na cavidade bucal, e aí gerar dor, tumefação, formação de pus. Reabsorção radicular também é algo que pode acontecer associado ao cisto dentígero. Geralmente ele não forma grande expansão da cortical. Então, geralmente, uma tumoração extraoral não é visível com um cisto dentígero. Ele expande mais no interior ósseo. Então, em mais algumas imagens, né, tem mais que 3 a 4 milímetros. Cisto dentígero. E aqui, né, nem se fala, que está bastante grande a lesão. Uma outra imagem aqui mostrando que a coroa do dente está envolvida, né? Então, aqui vocês estão vendo um exame histopatológico mostrando que o epitélio do cisto dentígero também é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, né? Esse epitélio do cisto dentígero ele pode ser semelhante, por exemplo, a de um cisto residual, que o cisto residual, por uma ausência de inflamação evidente, ele pode ficar bastante plano dessa forma, e aí se assemelhar a um cisto dentígero. Algumas células aqui mucosas ou caliciformes podem estar presentes tanto no cisto dentígero, quanto no cisto radicular, quanto no cisto paradentário, por exemplo. E aqui eu fiz um desenho em vermelho para mostrar para vocês o seguinte: quando o cisto dentígero é infectado secundariamente, ele vai apresentar um padrão de arcos da lapa, um padrão de reatividade semelhante ao de um cisto radicular também. Então olha nessa imagem, um cisto dentígero e um cisto dentígero infectado, formando projeções para o interior da lâmina própria e vários núcleos aí de leucócitos já presentes. Então, microscopicamente, é difícil distinguir entre os cistos, se não tivermos a localização entre esses cistos que a gente já mencionou até agora. O tratamento é a enucleação com remoção do dente incluso associado. Muitas vezes, se a erupção do dente é viável, o dente pode ser mantido no local. Por exemplo, vocês estão vendo na imagem aqui, ó, uma abertura e sutura ao redor dessa abertura. Isso é o procedimento de marsupialização. Então, esse dente ele pode ser tracionado via botão ortodôntico, ou às vezes, gente, o dente ele vai emergir com uma força eruptiva própria, né? Às vezes ele vem para esse caminho e emerge na cavidade bucal. Então, a marsupialização de cisto dentígero é uma prática bastante comum, né? Os cistos muito grandes a gente marsupializa para abordar de uma maneira mais conservadora num segundo momento. Raramente tem recorrência, complicações, transformação neoplásica do revestimento cístico.
Então, gente, qualquer fonte de epitélio pode ser uma fonte também para transformação em um tumor. É mais difícil, é mais raro, mas todo cisto precisa ser removido, enucleado, porque é um epitélio que pode estar suscetível a originar outras doenças. Bom, e aí falando ainda de cistos que vêm do folículo pericoronário, a gente falou do paradentário, a gente falou do cisto dentígeno e tem o cisto de erupção, que nada mais é do que um cisto dentígeno, porém que surgiu em um dente que estava próximo a erupcionar a cavidade bucal. Então o cisto dentígeno ficou submucoso ao invés de intraósseo, e aí ele recebe o nome de cisto de erupção. Vocês estão vendo nessa imagem aqui uma imagem azulada, porque o trauma pode gerar hemorragias internas, né? Então olha aqui, ó, na região de trígono, onde vai erupcionar o terceiro molar, né? O terceiro molar superior aqui. Então nada mais é do que um cisto dentígeno em tecido mole. E aí então a gente vai falar de um outro cisto de desenvolvimento, que é o cisto gengival do recém-nascido. Como vocês podem ver aqui, ele forma um aspecto de pápula, às vezes esbranquiçada, às vezes amarelada, né? É comum na mucosa alveolar, então por isso cisto gengival do recém-nascido, então ele envolve a parte gengival, né, a parte de rebordo alveolar. Não há necessidade de tratamento, quase sempre desaparecem até os 3 meses de idade. Então esses cistos, nós raramente vamos ver o aspecto microscópico dele, porque ele não é uma lesão que é biopsiada na prática clínica, já que com o próprio atrito da amamentação, essas lesões se rompem e não tem mais nenhuma necessidade de intervenção. É só mesmo a orientação aos pais, né, o diagnóstico, do que uma intervenção maior do que isso, propriamente dita. Então, se a gente olhar ao microscópio, né, que eu peguei de um caso da internet, é um epitélio paraqueratinizado delgado, base retificada, lume com queratina. Então ele tem queratina no lume e é por isso que ele tem aquele aspecto esbranquiçado clinicamente. E aqui eu faço um alerta, um cuidado, né? Que na verdade para a prática clínica não tem uma grande repercussão, mas didaticamente, academicamente, os cistos palatinos do recém-nascido não são cistos odontogênicos. São muito semelhantes, mas olha a diferença, eles não ocorrem no rebordo alveolar. Então, dentro desse grupo cisto palatino, a gente pode falar dos nódulos de Bohm, espalhados pelo palato duro, muitas vezes próximo à junção entre os palatos. Acredito que seja derivado de glândulas salivares menores. E as pérolas de Epstein, linha da ráfide palatina. Então, eu já estaria mais aqui, né, com esse aspecto. Que seria epitélio da fusão dos processos palatinos. Então, seria um cisto de desenvolvimento embrionário, não odontogênico. E aí o cisto gengival do adulto, ele é um cisto que também vem de restos epiteliais odontogênicos, né? Principalmente é tido como o resto da lâmina dentária, o resto de Serres. O cisto gengival do adulto, ele está geralmente aqui, ó, nessa localização aqui, próxima de caninos mandibulares e prés. O cisto gengival do adulto, ele pode estar aqui mais extra ósseo, e assim fazer um relevo na gengiva, ou o cisto gengival do adulto, quando se forma intraósseo, ele é chamado de cisto periodontal lateral. Aqui o aspecto microscópico, você vê o epitélio da mucosa bucal, e mais aqui na lâmina própria, a cavidade enorme, né? E um epitélio muito fininho com áreas de espessamento. Então essa característica aqui é útil para dar o diagnóstico do cisto gengival do adulto e também do cisto periodontal lateral, que eu já vou falar. Mas o cisto periodontal lateral ele é intraósseo. Então é análogo ao cisto gengival do adulto, mas intraósseo, né? Então ele é incomum. Da mesma forma, a localização é entre canino e premolar mandibular. Assintomático. Aqui o dente vai ter vitalidade, porque ele não tem nada a ver com necrose pulpar do dente, é um cisto de desenvolvimento, não é um cisto inflamatório, né? E aí o cisto periodontal lateral se desenvolve então lateralmente à raiz de um dente. Então tem um aspecto aqui que pode ser radiolúcido unilocular, mas ele também tem uma variante chamada botrioide, que é multilocular. Então o cisto periodontal lateral tem uma variante também chamada botrioide.
Tratamento é a enucleação do cisto. Microscopicamente, esse mesmo aspecto que a gente já viu para o cisto gengival do adulto. Então, é um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, com poucas camadas e áreas de espessamento. Essa é a característica. Na cápsula, um tecido conjuntivo denso não modelado. Nada de especial para caracterizar a cápsula desse cisto. E aqui a gente está vendo, então, ó, várias cavidades separadas. Seria, então, o aspecto microscópico do cisto botrioide, né? A variante botrioide. Muito bem. Então, a gente já falou aí de cistos inflamatórios, estamos falando de cisto de desenvolvimento, e na sequência a gente vai falar do queratocisto odontogênico, que é também um cisto bastante comum na prática clínica, e é um cisto que particularmente tem um histórico onde ele já foi chamado de tumor odontogênico queratocístico, né? Por um bom tempo ele era chamado de tumor devido às suas características recidivantes, entre outros argumentos, como possíveis mutações, uma proliferação epitelial. Então isso faz alguns pesquisadores, né, dentre outros argumentos, a julgá-lo como um tumor odontogênico. Mas a versão mais recente da Organização Mundial de Saúde voltou a chamar essa lesão de uma lesão cística. Então, o queratocisto odontogênico ele é especial por isso. É uma lesão que expande bastante, né, que ganha um grande aumento dentro do osso, que pode ser maxila ou mandíbula, e tem um alto potencial de recidiva. Então, é uma lesão que a gente precisa acompanhar bastante para certificar que não teve uma recidiva e abordar as recidivas o mais precoce possível. Aqui um caso clínico, só para a gente exemplificar. O paciente apresentando então uma lesão radiolúcida na região anterior aqui de maxila, e a gente sempre faz uma punção prévia à intervenção em uma lesão intraóssea radiolúcida, sempre a gente faz uma punção. E quando vem um conteúdo igual esse, né, parecendo aí o queratocisto odontogênico, geralmente ele é mais pastoso, então eu costumo brincar que lembra um mousse de maracujá, né, ele é mais pastoso. Nesse caso aqui ele estava mais purulento, então provavelmente ele já tinha uma infecção secundária, né? Então ele está aqui meio que mais fluido, um mousse de maracujá mais fluido, né? Então após rebatimento do retalho, a lesão aí com uma cápsula até bastante espessa, colocada no formol a 10%, e vamos ao aspecto microscópico do queratocisto odontogênico, que é bastante interessante e importante para a gente reconhecer nas nossas aulas práticas que a gente vai ter. Aí estou falando para os estudantes da Unimods, que essa aula é especialmente, né, para eles, um conteúdo que nós vamos abordar agora nesse momento do semestre. Então a gente está vendo aqui a cápsula cística, como todo cisto tem, o epitélio cístico e o lume cístico com um conteúdo. Tem alguma coisa aqui dentro, meio que fibrilar, né? Como se estivesse descamando. Isso é a queratina. Então, quando a gente coloca em uma maior magnificação, você percebe que esse epitélio do cisto ele é estratificado, ele é pavimentoso, mas ele tem queratina. Aqui a queratina descolou um pouco, ó, ela estava grudadinha aqui, mas pelo efeito do próprio corte, às vezes ela solta um pouco. Mas então é um epitélio estratificado, pavimentoso, paraqueratinizado. Ele é diferente de todos os que a gente falou até agora, que eram não queratinizados. Esse é um epitélio que tem paraqueratina. Olha essa imagem, que bonita, né? Algumas características, então, que é importante você anotar aí sobre o exame desse cisto, que vai se concentrar bastante na característica do epitélio para dar o diagnóstico. Primeira característica que eu vou falar para vocês, a superfície, então quer dizer, é um epitélio paraqueratinizado. A superfície luminal ela é corrugada, então forma essas dobrinhas aqui, ó. Então a corrugação de superfície. Quando a gente olha para a camada basal, a gente percebe que as células são mais escuras, então tem um hipercromatismo na camada basal. E vocês percebem também que essa camada basal ela é bastante alinhada uma célula com a outra, como se tivesse, né, colocadas com muito cuidado uma da outra. Essa organização a gente chama de paliçada. Então, paliçada é
a forma com que as células, a camada basal do queratocisto odontogênico se organizam. E uma outra característica é esse destacamento do cisto entre epitélio e cápsula. É artefatual, mas acontece com muita frequência no queratocisto e tem uma utilidade para o diagnóstico. Um cuidado que a gente chama quando fala do queratocisto, então, olha aqui, vocês estão vendo várias, manifestações císticas dentro de uma mesma lesão. E aqui um lume maior, um lume grande, está um pouco achatado assim o tecido. Então, dentro da cápsula cística, se formando vários outros cistos. Então, dentro da cápsula cística que você vê outro cisto. Isso acontece principalmente em casos de queratocisto odontogênico associado à síndrome, a síndrome do carcinoma nevoide basocelular ou síndrome de Gorlin-Goltz. A síndrome de Gorlin-Goltz, então, é caracterizada por múltiplos queratocistos odontogênicos que se formam em maxila e mandíbula. E quando a gente olha ao microscópio e vê que tem cistos satélites se formando na cápsula de um queratocisto, isso nos faz pensar que a chance de recidiva é maior. A chance de você nuclear uma lesão dessa e um cisto filhote desse ou satélite ficar e gerar uma lesão principal é considerável. Então, todos aqui contendo queratina no interior, são os cistos satélites. Um outro cuidado que eu coloco aqui para vocês é de analisar com carinho aqui o padrão de queratina. Então, no queratocisto é um epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado. E aqui eu estou mostrando nessa imagem mais à direita uma lesão que o epitélio não é paraqueratinizado, o epitélio é ortoqueratinizado. Então, não tem núcleos aqui na camada córnea, existe uma camada granulosa definida. E esse cisto, que tem um epitélio estratificado pavimentoso ortoqueratinizado, ele é conhecido como cisto odontogênico ortoqueratinizado. O cisto odontogênico ortoqueratinizado ele tem um padrão menos agressivo do que o queratocisto odontogênico. Então ele é menos recidivante, é uma lesão mais tranquila clinicamente, se é que a gente pode dizer assim. Então é importante fazer o diagnóstico diferencial porque a abordagem mais conservadora cabe nesses casos. Se bem que para o queratocisto odontogênico muitas vezes é possível fazer abordagem conservadora, como por exemplo marsupialização. Mas volto a dizer, as chances de recidiva são bem maiores no queratocisto do que, por exemplo, nessa lesão que a gente está mostrando o microscópio dela. Então, relembrando, dentro da cavidade esse conteúdo, dentro do lume, tem o epitélio cístico e tem a cápsula cística. Então, o cisto ele tem lume, epitélio e cápsula. E aí em um maior aumento, mostrando que a camada basal não é empaliçada como no queratocisto odontogênico, não tem aquele destacamento, não tem a corrugação de superfície e o epitélio é ortoqueratinizado, não é paraqueratinizado. Então, minha gente, a gente já viu aí bastante sobre cistos bucais. Vamos ver agora um pouco sobre os cistos bucais não odontogênicos. O cisto linfoepitelial oral é um cisto relativamente frequente e ele se forma nas áreas de tecido linfóide. Então ali a gente está vendo perto da tonsila palatina, aqui perto de área de tonsila lingual, Essa formação cística, amarelada ou esbranquiçada, muitas vezes pode se romper espontaneamente, outras vezes a gente faz intervenção cirúrgica e o que nós vamos ver é um lume contendo muita queratina, no epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado, um lume contendo muita queratina. E aqui nesse cisto a gente vai notar a característica da cápsula para a gente conseguir fechar o diagnóstico, que é a presença de tecido linfóide. Então tem áreas aqui de centro germinativo, de linfócitos, é um tecido linfóide, é um cisto se formando dentro de um tecido linfóide, daí o nome cisto linfoepitelial. A patogênese é incerta, mas parece que as criptas desse tecido linfóide, ao se fecharem, ao se colabarem, por um processo físico, pode fechar um local de produção de queratina e gerar assim o cisto.
ou por trauma, né? O achado mais notável, então, é a presença de tecido linfóide na parede cística. Cisto nasolabial é um outro cisto, então, de origem não odontogênica e de desenvolvimento. E o nome fala, nasolabial, é a região entre nariz e lábio, que é a região onde esse cisto se forma. A patogênese é incerta. A gente tem duas teorias aí que tentam explicar. Uma falando que é um cisto fissural, né? Ou seja, oriundo de epitélio aprisionado entre fusão de processo nasal lateral e processo maxilar durante a embriogênese. E outra teoria fala que é a deposição ectópica de epitélio do ducto nasolacrimal que sofre transformação cística. Clinicamente, a gente percebe com uma certa frequência esse achado de levantamento da asa do nariz, né? Então isso ajuda bastante no diagnóstico. As lesões podem provocar às vezes obstrução nasal, pode drenar espontaneamente para dentro da cavidade bucal ou para dentro do nariz, né? Então o paciente queixa disso, de uma lesão que aumentou aqui nessa região. É incomum adultos na quarta e quinta década, a razão é mulheres mais comumente afetadas, né? Uma frequência até bastante diferente. Lateral à linha média, a origem provável é os restos do canal nasolacrimal. Como que a gente dá o diagnóstico microscópico dessa lesão cística, então? Então, quando a gente olha para esse exame histopatológico, a gente percebe que eu deixei o lume para cá, para a esquerda. Aqui a gente tem o epitélio cístico e a cápsula cística. Enorme a cápsula cística aí à sua direita. E na cápsula cística contendo fibras musculares, né? Pode conter nervos, pode conter arteríolas. Então, para esse cisto, o epitélio geralmente ele é pseudoestratificado ciliar, né? Às vezes com células aí caliciformes. Mas esse tipo de epitélio aqui, gente, às vezes ele pode aparecer até mesmo num cisto radicular. Se esse cisto radicular, por exemplo, estiver muito próximo ao seio maxilar. Então, não é uma característica muito taxativa para definir o diagnóstico. A localização e as características da cápsula são as mais importantes para definir o diagnóstico. Então, o cisto não odontogênico mais comum da cavidade bucal, sinonímia cisto do canal nasopalatino, cisto do canal incisivo. Esse aqui já é um tipo de cisto que está dentro de osso. Então a gente mudou agora do naso labial para o naso palatino. Uma mudança brusca aqui, né, gente? Mas aqui a gente mudou do cisto do ducto nasolabial para o cisto do ducto nasopalatino, que pode ser chamado então de cisto canal incisivo. A patogênese também é incerta, né? Parece degeneração cística espontânea nos cordões sólidos remanescentes do ducto nasopalatino. E tem uma teoria falando de órgão de Jacobson, que é um órgão vestigial nos humanos, mas é um órgão que funciona em alguns mamíferos e tem um sentido olfatório. E o que pode fazer então, ou esse possível remanescente de Jacobson, ou de ducto nasopalatino se proliferar e fazer um cisto? O que pode fazer isso? Trauma, infecção do ducto, retenção de muco das glândulas salivares menores. Então, ele é um cisto não odontogênico, mas já foi postulado aí algumas possibilidades até traumáticas para a origem dessa lesão, né? Então, às vezes ela não é uma lesão tida como para todo mundo, para todos os autores, como uma lesão de desenvolvimento. E aí, clinicamente, o que se pode ver às vezes é uma tumefação da região de papila incisiva ou da região de palato, né? Qualquer idade que acontece, tem uma predileção aqui para homens dessa vez, pode ser sintomático quando infectado secundariamente. Aqui mais uma imagem. E aí, radiograficamente, ele é o cisto que a gente chama de cisto romântico, né? Porque quando ele sobrepõe com a espinha nasal, aparece um coração. Então, a gente faz uma radiografia oclusal, às vezes na radiografia periapical dá para ver esse aspecto de coração, né, entre as raízes dos dentes. Mas ele não é o único cisto que se forma aqui. Um queratocisto odontogênico pode se formar nessa região também. O diferencial aí vai ser o exame histopatológico.
né? Eu até mostrei para vocês aí, depois vocês voltam. O caso de queratocisto odontogênico que eu mostrei está bem nessa região. Então poderia confundir com o cisto do naso palatino, né? Radiolustro, bem delimitado, linha média de maxila, oval em forma de coração. E aqui uma outra medida que vai nos ajudar a fazer diagnóstico diferencial com o próprio canal incisivo, que é uma estrutura anatômica normal, né, o canal incisivo. Mas se isso está maior, essa imagem radiolúcida compatível com o canal incisivo estiver maior do que 6 milímetros, então os livros nos mostram que já pode ser tratado como um cisto do ducto nasopalatino ou o cisto do canal incisivo. Microscopicamente, não temos também características tão específicas, mas é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, né? Às vezes ele pode ser de 2 camadas, 3 camadas, células mais colunares, pode ser pseudoestratificado, não tem um padrão definitivo, mas na cápsula desse cisto a gente sempre vai encontrar arteríolas, nervos e às vezes glândulas salivares. Por que a gente encontra arteríola e nervo? Porque, gente, ali no canal incisivo é que passa, né? Passa o canal que passa o nervo nasopalatino. Então a gente vai acabar removendo fragmentos desse nervo ao tratar cirurgicamente uma lesão dessa, né? E isso não tem grandes repercussões clínicas. A gente está vendo aqui microscopicamente, ó, uma cápsula enorme que vem muito tecido mole junto na remoção do cisto, o lume aqui ao centro e o epitélio cístico, ele não tem esse padrão definido aqui, é um epitélio bastante delicado, ó. 1, 2 camadas de células formando, mas sempre não queratinizado. E aí, então, os cistos palatinos do recém-nascido, que a gente já falou quando a gente abordava lá o cisto gengival do recém-nascido, também entram nessa classificação aqui de cistos não odontogênicos. Então a gente não vai nem parar muito nele aqui, porque a gente já falou deles antes. E feito isso, pessoal, a gente vai então concluir a aula de cistos bucais. E para os estudantes da Unimontes que estão assistindo, fica uma tarefa que vai valer ponto a ser olhado na próxima aula, que é fazer desenhos didáticos sobre cada um desses cistos que a gente abordou. Da seguinte forma, olha que desenho bonito, isso já foi feito, funciona, tem como ficar bem feito e é um exercício para vocês treinarem as características epiteliais predominantes e as características da cápsula que predominam em cada variação de cisto bucal. Então aqui a gente está vendo um desenho de cisto periodontal lateral, né? Eu quero que vocês façam o desenho e coloque aqui uma legendinha explicando o que tem na imagem. É para entregar, né, esse trabalho na próxima aula que a gente tiver. Então, além de fazer o desenho, eu quero que vocês também descrevam em uma região, na mesma página do desenho, como que é o epitélio, qual que é a origem desse epitélio, localização mais frequente desse cisto, idade, gênero, clínica. Então, frequentemente assintomática e apresenta crescimento lento, como vocês estão vendo aqui. Então, esse é o exemplo que eu quero que vocês sigam para essa tarefa. Depois a gente vai falar quantos pontos vai valer, que eu sei que vocês gostam bastante de quando a gente fala em pontos. É isso, gente. Então, um abraço a todos, bom estudo e qualquer dúvida podem me acionar que a gente vai tentar esclarecer para finalizar com êxito essa aula de cistos da cavidade bucal. Um abraço, até logo.